Acabei de notar que eu esqueci de acender a luz na minha última gravação. Agora eu tô preocupado com o que aconteceu com ela. Bom, vai ficar assim mesmo, porque eu gostei muito daquela gravação, tá? Eu talvez coloque isso aqui só como set para no próximo vídeo, no anterior a este aqui. Enfim. Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro. E já há muito tempo que eu queria falar com vocês sobre vampiros em Monster High. E o que eu queria falar é que Monster High não sabe o que é um vampiro. Ou pelo menos não sabe que tipo de vampiro ele queria fazer. Ou mesmo quisesse fazer vários tipos de vampiros, apesar de só terem tipo dois, né, um de emoções e outro de vampiro normal, de sangue. Mesmo assim, de qualquer maneira, as regras mudam tanto de um filme para outro, de um especial para outro. Vou desconsiderar os livros, mas ainda assim, até na questão dos livros. Cara, Monster High inventou umas 7 vezes diferentes tipos de vampiros para os mesmos personagens. Só que eu não consegui elaborar bem este vídeo. Então eu vou ficar aqui, sinceramente, reagindo com vocês a Um Dia de Morcego Perfeito. Um episódio que eu adoro, tá? Sinceramente, da primeira temporada. Aquele em que a Draculaura tenta virar um morcego. E nós descobrimos também, né, que os vampiros podem fazer isso. Só que a Draculaura nunca aprendeu a fazer isso. Ela não consegue fazer isso e tem uma confusão ali, enfim. Isso antes deles inventarem, tá, que o poder de virar morcego tem que ser desbloqueado pelo Conselho Vampiro, que nem foi lá no Sustos Câmera Ação, que é o melhor filme, na minha opinião. Hoje em dia eu amo este filme, tá? Scaries, e porque as monstrinhas se apaixonam, ainda estão no topo, mas é só por questão assim do tipo, sabe, é de questão de coração. Em questão de opinião, eu realmente acho que o Sussurros Câmera Ação é muito superior, tá? Mas no coração fica porque as monstrinhas se apaixonam. Mas enfim, mas até este filme, vampiro era qualquer coisa que fosse importante na hora para ser dita. Vamos em frente aqui nesse episódio. Um Dia de Morcego Perfeito já começa aqui na biblioteca, que eu sempre quis entrar, sinceramente, tá? Nessa biblioteca. Mas vamos em frente. A Polly encontrou esse livro antigo que fala sobre vampiros. E adivinha? Uau, eu sei os fatos da vida de vampiro. Aqui diz que se transforma em um morcego. Ei, eu nunca vi você fazer isso. Oh, bom, Eu não sei bem, até aqui, era só algo que a gente aprendeu. Tipo assim, acho que até aqui, até este momento, o único vampiro que nós tínhamos visto era a Draculaura. E na abertura, aquela pulguinha lá que aparece agarrada àquele Nosferatu. Era só os dois únicos vampiros que nós tínhamos visto de fato. Draculaura e aquelas dois lá. Ainda mais a pulguinha. Então, a informação aqui isso varia, tá? Na mitologia moderna, existem várias linhagens sanguíneas de vampiros. Tipo no Nosferatu, que é uma. O Dracúlio, que é o Drácula, é outra. Citando um livro que eu li, Ano Drácula, muito melhor que o Drácula de Bram Stoker, eu odeio este livro, mas o livro Ano Drácula é muito bacana e tem lá uma frase que é a seguinte: há muitas linhagens estranhas na China, ou seria no Oriente. Enfim, existe a raça vampiro e várias linhagens sanguíneas desta raça. Draculaura, ou seria o vampiro europeu, nesse caso Dracúlio. E na linhagem Dracúlio é muito comum o poder de transformação, tá? Então não é que vampiros podem virar morcegos, não é isso. É que eles podem assumir várias formas, e uma forma que ele assume muito é o morcego, que eu imagino que seja uma criatura que voa à noite. Aí não é cega, tá? Mas tem visão, tem sonar, então não sei se eles podem ter sonar também quando viram morcego, vou supor que sim. Há muitas vantagens em você ser um morcego, sabe? Mas tecnicamente eles podem virar corvos ou corujas, como fazem. Ou lobos, que é o caso do Drácula.
Enfim, então o poder de transformação seria um poder da linhagem do Drácula, a linhagem Dracúleo. Nada disso se aplica naturalmente a Monster High, tá? Só quis comentar aqui como pra vocês de curiosidade. Só pra comentar que eu não sei bem o que eles queriam fazer, tá, com vampiros aqui em Monster High neste começo. Que tipo de vampiro seria a Draculaura? Eu nem acho que eles tinham uma ideia também. Mas, ok, vampiros se transformam em morcego, exceto a Draculaura, porque nunca aprendeu. Aqui diz que você vai conseguir mudar quando tiver idade suficiente. Ah, já tenho idade suficiente. Eu faço isso o tempo todo. Faz pra gente ver. O quê? Agora? Tá bom, mas eu... Ok, do ponto de vista lógico, supondo que fosse verdade, elas deveriam pensar que deveria ter algum tipo de razão, de motivo de eu nunca ter feito isso na frente delas. E eu também não vejo se é pra mentir. Por que ela não mentiu que não tem idade ainda? A idade é tipo 5.000 anos, ela só tem 1.600. Desculpa, 1.599 ainda. Tipo, quando você tiver 2.000 anos, 2.000 é o número mágico, ou 3, ou 5, ou sei lá, qualquer idade. Tudo bem que uma coisa que leve até 2.000 anos você conseguir se transformar é muito bizarro. Ainda assim, aqui é o momento onde me ganha até. Esse é muito coisa de adolescente, sabe? Tipo assim, você mentir sobre as coisas que você pode ou não pode fazer. Aí quando é algo que você em tese não deveria poder porque você não é velho bastante, não tem idade o suficiente, você mente que tem sim, eu sou muito maduro. Idade é só um número, Guspi. É muito coisa de adolescente, sabe? Tipo assim, eu acho isso legal, essas bobagens. É muito de aborrecer. Eu adoro a expressão aborrecente, sabe? Então eu adoro os momentos onde elas são aborrecentes. Eu acho isso legal, é real, eu acho isso muito bacana, tá? Então ela mentir aqui sem razão, sem motivo de mentir errado ainda por cima, é muito real, eu acho isso muito bacana. Eu acho muito fofinho também. Vamos em frente. Preciso de privacidade. Vou Isso estar aí. na Torre dos Sinos. Sabe onde os morcegos ficam? Fui! Eu nunca me transformei na vida. Pense como morcego, pense como morcego. Eu sou um morcego. Agora. Eu tenho que comentar, tá? Essa cena aqui pra mim não faz muito sentido. Ela vai ficar, pense como morcego, pense como morcego, pense como morcego, até que ela cai no sono. Eu não entendi porque ela caiu no sono nessa cena. Ela entrou em transe? Tipo assim, ela falou tantas vezes que ela entrou em transe ou ela só cansa? Quando ela pensa muito em uma coisa só, ela dorme. Não seria errado, porque uma das coisas engraçadas que tem nos livros, não tem na série, é que ela é meio que anêmica. Porque ela precisa, por exemplo, consumir suplementos de ferro, porque ela se recusa a se alimentar de sangue, que é essencial para os vampiros. Mas esse sangue pode ser de animal, tá? Relaxem. Tanto que é comum, tá? Os vampiros se alimentar de sangue. Só que ela, por ser vegetariana, não. E nem comer carne. Então ela precisa repor ferro, muitas vezes. Então ela é anêmica, ela é muito fria, ela é muito gelada, ela sente muito frio também. Isso é mais nos livros, tá bom? Nas partes escritas de Monster High, que eu acho legal. É uma consequência do seu estilo de vida. Então ela cai no sono, assim, de repente, por fazer um esforço muito específico, faria sentido, eu acho, para alguém que tem que repor ferro. Eu acho, também não sei como que funciona. Não sei como funciona, então não sei se faria sentido mesmo. Ok, esquece, deixa quieto. Dito isso, achei o morcego feio. Achei as orelhas aqui muito esquisitas. E adorei o corpinho de formiga também. Só faltou mais patinhas e vira uma formiga de desenho animado. Enfim, eu sei que formiga tem 3 coisas, mas esse formato aqui, sabe, é muito, sei lá, bumbum de formiga pra mim. Vamos em frente. A asa é feia também. Enfim, vamos em frente. Não funciona. Nunca vou conseguir. Tadinho do bichinho. Draculaura? Ela conseguiu! Morcego. Eu não... Não faz nenhum sentido essa cena. Desculpa, essa cena não faz nenhum sentido. Cara, o começo de Monster High é muito bizarro. E ela dorme, por algum motivo, não sei dizer qual. Isso é legal. De onde veio essa peruca? Como conseguiram fazer isso, gente? Sabe... É engraçado, tá? É ridículo.
é muito tosco, eu acho lindo, tá? Eu me divirto. É aquele sorriso de... Monster High. Ainda mais o começo, tá? O começo pra mim é muitas cenas de... que gracinha. Essa é a cena pra mim. É assim que eu descrevo. Essa é a minha expressão vendo a primeira temporada de Monster High. Esse sorriso de idiota. Mas é muito... De onde veio essa peruca? Como exerce permanente nela? Não é permanente, tá? É só para uma expressão. Passou maquiagem nela. Eu entenderia você pintar a Draculaura, que tem um mascotinho, que é o Conte Fabulous. Melhor mascote da história da cultura pop é o Conte Fabulous pra mim. Eu falo em inglês, tá? Conde Fabuloso. Não é tão legal quanto Conte Fabulous. Eu amo o Conte Fabulous. Ele é um morcego macho. Se reconhece quanto macho, tá? Respeite o Conte Fabulous. Mas usa laço. Ele pinta as garrinhas de rosa, é tão bonitinho. Gente, eu adoro o Conte Fabulous. Ele tem lacinho. Às vezes é laço, às vezes é gravatinha borboleta. Mas, enfim, ele usa laço. Acho isso legal no Conte Fabulous. Ele é um macho de respeito. Então, tudo bem, de fato, enfeitar seu morcego é uma coisa de Monster High, universo. Mas, eu repito, mesmo que ela tivesse, por algum motivo, a peruca, mini peruca da Draculaura, eu não vejo como foi possível fazer isso neste morcego. Eu nem tenho muito o que comentar, né, sobre o lance dos vampiros na real. Eu tô descobrindo isso, só vou comentar o episódio mesmo. Eu ainda vou ter que falar, tá? Monster High não sabia o que eles queriam fazer com vampiros, tá? Eles não sabiam. Eles não tinham ideia de que tipo de vampiro eles queriam contar. Ou pelo menos, se era pra ter vários tipos de vampiros, deixar isso claro. Que existem várias linhagens vampíricas, etc. E blá, 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 blá. Não, só foram no... Mano, o que importar para o episódio, faça. Até respeito um pouco isso. Eu achei corajoso, ok, respect. Mas ao mesmo tempo... Cara, é sério, por favor. Enfim. Você estava dançando, achei até bonitinho. Aí, vai dormindo lá em cima. Você voltou ao normal. Você foi o máximo. Da classe inteira, você foi a única que Espera, chegou vou lá. dar play aqui nessa Você cena. arrasou. Ai, não tenho ideia do que tá acontecendo. Eu não vou fazer piadas sobre o morcego em si ser muito mais brilhante do que a Draculaura é enquanto monstro normal. Só o morcego. Que classe é essa? Onde a única pessoa que tirou um A foi o morcego. E ao menos poderia dizer que, vai, tudo bem, o morcego parecia adestrado por si só, até não era selvagem. Estou achando que os morcegos de Monster High são... Ou eles também são morcegos mágicos ou morcegos monstruosos, sabe? Não são só morcegos normais. Ou pelo menos, quando o morcego normal chega no colégio, a monstruosidade impregnada na atmosfera de Monster High faz com que o morcego normal vire um morcego monstruoso. Aí ele ganha algum nível de consciência, porque só assim vai explicar todo este episódio. E sim, eu sei, eu tô pondo muita lenha aqui nessa fogueira, só para comentar que o único estudante numa sala de aula que tirou 10 em uma prova não foram os alunos com consciência, foi um morcego com peruca. Ainda me irrita onde eles tiraram aquela peruca, tá? Porque uma coisa é você, por algum motivo, carregar peruquinhas de boneca com você. Eu posso entender isso. Agora, por que tem uma que é tão similar ao cabelo da Draculaura? Eu não entendi isso. Ou esse pelo desse morcego era tão longo a ponto de eles conseguirem fazer aquilo nele. São muitas perguntas, tá? Eu não perguntei se era macho ou fêmea também, né? Bom, podia não ser qualquer um dos dois, né? Era gênero fluido. Só quis comentar isso, sinceramente. Fiquei curioso agora. Se era um morcego tipo Conde Fabulous. Vai ver, foi assim que o Conde Fabulous surgiu. Vai ver, o Conde Fabulous é, na verdade, este morcego. Que ela acabou, naquela hora que eles ficaram brincando, sabe? Tipo assim, estou aqui, não estou aqui. Ela acabou vendo este morcego vestido dela mesma e decidiu que vou pegar para criar. Que é um conceito estranho, mas ainda assim, talvez essa seja a origem do Conde Fabulous. Não é, tá? Ela já tinha, tá? Muitos anos o Conde Fabulous, tá? Só quis fazer uma graça aqui. Toda a questão desse episódio seria para comentar que Monster High não sabe o que queria fazer com os vampiros ali. Porque todos os monstros meio que tem uma certa regra. Vai. Você consegue identificar os padrões ali. Com vampiros...
Não tem nada com os vampiros, né, gente? Vampiros só existem. Aí cada um faz o que bem entende. Poderia ser assim também. Eu não ia achar ruim se também fosse assim, sinceramente, tá? Mas explicasse, deixasse claro, ou pelo menos deixasse ambiguidade o suficiente para conseguir interpretar assim. Não é que ficou ambíguo para você poder fazer esse tipo de interpretação. É que eles não explicaram e só foram mudando conforme vinham as coisas rolando. É importante para este episódio que vampiros possam virar morcegos numa idade adequada. Só que a Drácula pode ou não pode ter essa idade. Parece que ela pode ter essa idade adequada, porque ela tentou virar. Isso meio que sugere que ela tem, né, a idade adequada, né? Porque ela tentou mesmo fazer isso. Beleza. Aí mais à frente, isso nunca mais é retomado. Em nenhum momento é comentado se ela pode ou não pode virar mais morcego. Só para voltar depois lá no Monstros Câmera Ação. E vampiros só podem virar morcegos quando o Conselho Vampiro desbloqueia seus poderes vampíricos de você. Já que todo mundo tem meio que seus poderes pela metade. Aí só vai lá e tem que abrir, destravar. Eu não sei como é a expressão aqui. Liberar seus poderes vampíricos. Aí você pode virar morcego. E ela consegue imediatamente. Ela não teve que praticar para isso. Ela só virou morcego. Que também acho estranho, tá? Porque eu também acho que não deve ser a mesma coisa. Tipo assim, você tem que aprender a dançar. Dançar em si é só você mexer as pernas de uma outra forma, né? Tipo assim. Mas você tem que fazer uma aula para isso, para você conseguir fazer de forma não desengonçada. Tá me dizendo que você consegue mudar a sua aparência física, mudar a sua espécie, seus membros mudam, seu senso de equilíbrio mudou, porque você passou de ser uma pessoa, ela é baixinha, mas uma pessoa de tamanho normal, para virar um bichinho com asas e você consegue só voar normalmente. Não é crível, Monster High não sabe o que queria fazer com vampiros, tá? E eu entendo que não tem nenhum motivo justificável para isso me incomodar a ponto de eu querer fazer um vídeo sobre isso. E de fato não me incomoda, porque eu nem fiz um vídeo sobre isso, eu só quis reclamar mesmo. Enfim, dito tudo isso, eu amo esse episódio. Ele faz eu ficar assim. Eu adoro episódios em que eu fico assim. Eu adoro fazer isso aqui, tá? E é engraçado que pouquíssimas coisas fazem eu ficar assim. Enfim, Monster High, primeira temporada, consegue. É isso aí. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Vejo vocês para o próximo vídeo, né? Inscreva-se, compartilhe, comente, dê seu joinha. QR Code aqui em cima. Pix, Leandrin Roxo. Pix, @.com. Não, @.com, isso mesmo. Leandrin Roxo. Pix, @.com. @gmail.com. Leandrin Roxo. Pix, @gmail.com. Qualquer quantia vai ser 100% para este canal, tá bom, gente? QR Code aqui em cima. É isso. Muito obrigado e até mais.